Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. A diferença entre opressão, obsessão e possessão. A maneira mais fácil de Satanás tentar ganhar acesso às pessoas é por meio de suas mentes e seus corpos. O grau em que uma pessoa cede a Satanás nessas áreas determina o quanto Satanás é capaz de influenciá-la. Visto que o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, os demônios podem atingir e influenciar o homem em seu corpo e em sua alma, mente, vontade e emoções, mas não pode estar presente em seu espírito. Para entender realmente como os demônios atingem as pessoas, também é importante entender a diferença entre opressão, obsessão e possessão. Muitas pessoas usam esses termos intercaladamente quando na verdade eles se referem a 3 diferentes níveis de influências demoníacas. Opressão. Espíritos malignos podem exercer certa quantidade de influência à medida que buscam oprimir a humanidade. Os espíritos malignos podem oprimir uma pessoa, até mesmo um cristão, se eles permitirem, a partir de dentro ou de fora do corpo ou da alma. É claro que os espíritos malignos têm a mais vasta extensão de influência se puderem entrar no corpo de um ser humano, porque aí eles poderão se expressar no reino natural. Se esses espíritos não puderem incorporar em uma pessoa, eles tentam exercer influência ao redor dela no reino espiritual. Muitas vezes os crentes, até mesmo crentes cheios do espírito, podem ser oprimidos por demônios, atuando externamente. Satanás tenta nos oprimir, colocando todo tipo de pressão sobre nós, até que estejamos totalmente cientes daquela pressão. Precisamos compreender que existem níveis de opressão. Em outras palavras, uma pessoa pode ser mais ou menos oprimida. Todos nós possivelmente já experimentamos opressão em algum momento da vida. Por exemplo, às vezes a opressão pode ser manifestada como um mau humor que tenta vir sobre nós. Isso pode ser um resultado direto de uma opressão satânica. As pessoas também têm me pedido: por favor, ore por mim, parece que tem uma grande nuvem negra sobre a minha cabeça. Isso é uma opressão satânica. E as pessoas são mais oprimidas em alguns períodos do que em outros. Mas à medida que repreendermos essa opressão no nome de Jesus, nos levantarmos contra ela e resistirmos, o diabo irá fugir de nós. Mateus 18:18, Lucas 10:19, Filipenses 2, do 9 ao 11 e Tiago 4, 7. Os crentes não precisam viver debaixo da opressão do inimigo. Às vezes, quando a opressão deixa uma pessoa, ela sente como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Medo é uma forma de opressão que vem contra muitos cristãos e os prendem e faz com que eles tropecem repetidamente. O medo pode tomar conta da mente dos cristãos e fazer com que o seu espírito não funcione como deveria, ou seja, ele não está no domínio da alma e do corpo. O medo também pode se apoderar do corpo de um crente e fazer com que seu estômago fique apertado, como se algum poder o estivesse mantendo assim. Isso pode abrir a porta para o desespero ou desânimo, mas a Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. Então, isso significa que temos autoridade sobre eles. Temos o direito de nos levantar contra o medo e repreendê-lo. Aprenda a se levantar no poder de Deus e usar sua glória e seu poder, que é a sua palavra, para combater o inimigo. Deus nunca disse que você teria de lutar contra o inimigo, 2 Crônicas 20:17. Você tem de combater o bom combate da fé, que é permanecer firme contra o inimigo pela fé na palavra de Deus, 1 Timóteo 6:12. Quando você permanece firme contra o inimigo com a palavra, o medo tem de se apartar de você. O medo não é um amigo, o medo é um inimigo. Não é para ser aceito, alimentado ou tolerado. Levante-se contra ele e previna-se assim como se você se previne contra doenças e enfermidades. Declare a palavra de Deus para o medo e tome autoridade sobre ele no nome de Jesus e ele terá de deixar você. O corpo de qualquer pessoa, mesmo de um cristão, pode ser oprimido por um espírito maligno a partir de dentro ou de fora. Como ilustração, a opressão física pode ser o resultado direto de um espírito maligno afligindo o corpo de uma pessoa. Certa vez eu estava ministrando em uma igreja e um cristão veio para a fila de oração de cura. Ele disse:
Os médicos me disseram que eu tenho úlceras tão grandes no estômago que parecem um ninho de vespas. Os médicos estavam com medo de que a condição dele piorasse, mas o homem não quis fazer a cirurgia. Eu falei para esse homem, Mateus 8,17 diz: Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Depois impus as mãos sobre ele e orei. No momento em que impus as mãos sobre ele, tive a manifestação da palavra de conhecimento, uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12,18. Eu fiquei sabendo que aquele homem estava sendo oprimido por um espírito maligno e eu sabia que tinha de expulsá-lo antes de o homem ser livre daquela condição no estômago. Mas eu sabia também que, se não explicasse à congregação o que eu iria fazer, aquilo poderia causar mais dano do que proveito. Quando estiver ministrando em público, se você simplesmente expulsar um espírito maligno de alguém, sem explicar coisa alguma à congregação, as pessoas podem pensar: aquela pessoa é salva, cheia do Espírito Santo e membro desta igreja. Se tem um demônio nela, pode ser que tenha um em mim. E se as pessoas começarem a pensar e a falar assim, elas podem abrir a porta para o diabo sem saber e um espírito maligno irá se aproveitar disso. É por isso que precisamos exercitar sabedoria quando estamos ministrando em público. Então, antes de ministrar para este homem, expliquei à congregação: Satanás, não Deus, é o autor da doença e da enfermidade. Satanás é quem causa indiretamente todos os pecados, doenças e enfermidades. Quando é assim, o espírito maligno deve ser tratado com o poder do Espírito Santo. No caso deste homem, um espírito maligno estava presente, oprimindo o corpo dele e causando essas úlceras. Eu vou expulsar esse espírito do corpo dele, não é da alma ou do espírito. Se você morasse em uma casa velha que tivesse cupim, isso não significaria que o cupim estava em você. Bem, seu corpo é apenas a casa onde você vive. Seu corpo não é o seu eu real. Seu eu real é o espírito dentro de você. E se você é nascido de novo, o espírito do homem não pode ter um demônio nele. Mas seu corpo, a casa do seu espírito, pode ter um espírito maligno afligindo. Depois de explicar isso para a congregação, impus-lhe as mãos novamente. Quando fiz isso, o Espírito Santo me revelou algo mais através da palavra de conhecimento. Eu sabia por uma revelação interior ou palavra de conhecimento o que tinha acontecido com ele que permitira o espírito maligno entrar em seu corpo. O homem tinha aberto a porta para o diabo. Eu tive o que eu chamo de pequena visão. Sabia que o que eu estava vendo no espírito tinha acontecido 2 noites atrás. Eu vi esse homem em uma cama no quarto da frente da sua casa. Era meia-noite e ele não conseguia dormir. Eu o vi levantar e ficar andando pela casa. Eu vi a varanda dos fundos, havia uma cama lá e eu o vi rolando naquela cama de um lado para o outro, com a mão no estômago porque estava queimando como fogo. Então eu percebi pelo Espírito de Deus que algo mais o estava afligindo, e eu sabia exatamente o que era. Soube de tudo isso em um instante através da palavra de conhecimento. Eu disse para o homem: 2 noites atrás, à meia-noite, você estava no quarto da frente da sua casa e não conseguia dormir. Então você se levantou e ficou andando pela casa, depois você voltou a dormir e ficou rolando na cama e gemendo de dor. Você colocou as mãos sobre o estômago porque estava queimando como fogo, mas algo mais o estava incomodando. Sua consciência o estava incomodando. Veja bem, eu não quero constrangê-lo, mas você é salvo, batizado no Espírito Santo e é membro desta igreja há anos. Todavia, o Senhor me mostrou que você nunca deu seu dízimo. Você não dá o dízimo e nunca deu. Não, nunca dei, ele respondeu. Isso é algo que o está incomodando, não é somente seu estômago queimando como fogo, mas é sua consciência que o está machucando. Eu não posso ministrar a você até que essas coisas sejam esclarecidas com o Senhor. O que você fará com relação aos dízimos? Você irá obedecer a Deus ou não? Eu vou obedecer a Deus, ele disse. Irei dar o dízimo, ele concluiu. Veja que as pessoas podem abrir a porta para o diabo através da desobediência. Uma vez que esse homem se arrependeu e ficou em linha com Deus, eu pude ministrar a ele. Eu impus minhas mãos sobre ele e expulsei o espírito maligno que estava oprimindo e afligindo seu corpo com úlceras. Depois de expulsar aquele espírito dele, eu lhe disse: hoje à noite, no caminho de volta para casa, vá comprar um bife para você e coma quando chegar em casa. Ele não comia nada, exceto comida de bebê há 2 anos, e também estava sem trabalhar por 2 anos.
Ele fez exatamente isso. Então, ele voltou para os médicos e eles fizeram exames de radiografia em seu estômago. Aquela úlcera tinha desaparecido completamente. E na semana seguinte ele voltou ao trabalho. Vou dar um exemplo de opressão mental quando um espírito maligno se apodera da mente de um cristão. Eu estava ministrando em um culto e um homem veio à frente pedir oração. Ele estava em certa condição nervosa e não conseguia dormir. Eu impus as mãos sobre ele e orei. Ele voltou para o seu assento e eu continuei ministrando para outra pessoa. Aconteceu que olhei para onde aquele homem estava. Eu estava com os olhos bem abertos e Deus me deu a manifestação do dom de discernimento de espíritos. Eu vi no reino espiritual algo que parecia um pequeno ser espiritual sentado nos ombros daquele homem. Era muito parecido com um pequeno macaco, embora o seu rosto fosse diferente. Aquela pequena criatura estava com as mãos ao redor da cabeça do homem, apertando-a e a imobilizando. Eu não sabia, mas aquele homem tinha sido condenado a viver em um sanatório. Ele estava apenas esperando que as autoridades viessem e o internassem. Eu disse para ele: "Irmão, volte aqui, por favor." E ele voltou à frente. Eu falei ao espírito que estava oprimindo sua mente. Observação: deve-se tratar com o espírito maligno, não com a pessoa. Eu não disse a ninguém que eu tinha visto algo, porque nem sempre é sábio fazer isso em público. Eu simplesmente falei para aquele espírito: "Espírito imundo que tem oprimido e amarrado este homem, eu ordeno que você o solte em nome de Jesus. Tire suas mãos da mente dele agora, em nome de Jesus." Quando eu disse isso, aquela criatura pequena parecida como um macaco soltou a cabeça do homem, desceu pelos seus ombros e caiu aos seus pés, choramingando e lamentando. Então a pequena criatura disse: "Bem, eu não queria, mas se você me disse para sair, eu sei que tenho de sair." Então eu disse: "Deixe-o ir a este lugar também, em nome de Jesus." E a pequena criatura saiu correndo pela porta. O homem levantou as duas mãos e começou a louvar ao Senhor. Ele me disse: "É como se uma atadura de ferro tivesse sido tirada da minha cabeça." Ele havia sido mentalmente oprimido, mas agora estava completamente livre. Não é porque o problema nervoso desse homem foi causado por um demônio que todo problema nervoso é causado por um demônio. Você terá de contar com o Espírito Santo para saber quando a presença de um demônio está causando uma aflição. Em seu conhecimento humano, você não saberá se um espírito imundo está presente ou não. Mas nesse caso, eu sabia pelo Espírito Santo que a opressão mental desse homem era o resultado direto da presença de um espírito maligno. Aquele homem não foi para o sanatório. A verdade é que, anos mais tarde, ele ainda estava bem, graças a Deus pelo poder de Deus e as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Somos impotentes e inúteis sem a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Cristãos podem dar lugar ao diabo. Temos visto como os espíritos imundos podem oprimir o corpo ou a mente de uma pessoa, salva ou não salva. Também é possível que um cristão ceda a um espírito maligno e lhe dê lugar quando está sendo oprimido por ele. A Bíblia sustenta o fato de que uma pessoa pode se render a Deus e depois voltar atrás e dar lugar ao diabo. Pedro fez isso, embora não tivesse nascido de novo, porque Jesus ainda não tinha ido à cruz e ainda não tinha pagado o preço pela nossa redenção. Pedro fora usado por Deus para trazer uma revelação do Espírito Santo, mas depois, quase que imediatamente, ele cedeu ao diabo. Mateus 16, do 20 ao 23. Mas há uma enorme diferença entre render-se a um espírito imundo e ser possuído por um espírito imundo. Também é possível dar lugar parcialmente a espíritos maus. No entanto, quanto mais a pessoa abre espaço para eles, mais esses espíritos irão influenciá-la e tentar controlá-la. Romanos 6,16. A boa nova é que os cristãos não tentem se render ao diabo ou à carne. Eles podem aprender a se render ao Espírito Santo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. A Bíblia ensina que quando nos rendemos ou nos submetemos a alguém, nos tornamos seus servos. Às vezes nos rendemos parcialmente ao Espírito Santo e outras vezes nos rendemos um pouco mais a ele.
Eu não conheço alguém que seja totalmente rendido ao Espírito Santo. Estamos todos trabalhando nisso, mas não chegamos lá ainda. A mesma coisa que é verdadeira do lado negativo, também o é do lado positivo. Assim, como uma pessoa pode se render parcialmente ao Espírito Santo, ela pode se render parcialmente a espíritos imundos, ou pode se render completamente a eles. Quanto mais a pessoa cede aos espíritos malignos, mais terreno eles irão ganhar e finalmente tentarão possuir tal pessoa. Vou dar uma ilustração de um cidadão rendido ao diabo. Às vezes eu falo sobre o meu genro Buddy Harrison, que certa vez teve problemas por ter cedido a espíritos imundos. Hoje o reverendo Harrison é o pastor fundador da igreja Faith Christian Fellowship em Oklahoma, Estados Unidos, e também presidente da Harrison House Publicações. Mas em 1963 ele teve alguns problemas. Naquela época, Buddy era incapaz de permanecer focado em qualquer coisa por muito tempo. Ele não conseguia se manter em um emprego, desistia e caía fora. Da mesma forma também não conseguia ficar na igreja. Em um dia poderíamos vê-lo liderando o coral e tudo estava bem. Num outro o víamos fora da igreja. Às vezes ele vinha até mim e soprava fumaça de cigarro no meu rosto. Porém eu nunca lhe disse nada. Eu apenas o amava, pois sabia que no caso dele tinha um demônio o influenciando. Não era somente sua carne o dominando. Ele era uma pessoa montanha-russa ou um crente ioiô, subia e descia. Em certa tarde eu estava orando pelo culto da noite e de repente o Espírito de Deus falou comigo sobre Buddy. Ele disse: tem 3 demônios seguindo Buddy. Imediatamente eu tive uma visão espiritual, uma pequena visão. Eu vi Buddy caminhando em uma calçada e havia 3 espíritos que o seguiam como se fossem pequenos cachorros, apesar de eles não parecerem com pequenos cachorros. Na verdade, eram semelhantes a macacos e eram de forte aparência. Um estava do lado direito da calçada, outro do lado esquerdo, e o outro estava no meio da calçada, seguindo Buddy. O Espírito de Deus disse: esses 3 espíritos seguem Buddy. Ele se vira à direita e se rende ao demônio da direita por um tempo. Depois ele se arrepende e age certo. Depois ele muda e cede ao demônio da esquerda por um tempo. Então ele volta a agir como um cristão novamente. Depois ele cede ao demônio que está atrás dele por um tempo. Às vezes Buddy se rende a esses 3 espíritos e em outras vezes ele também se rende ao Espírito Santo. É por isso que parece que ele tem uma personalidade oscilante. Buddy agia de acordo com o demônio ao qual ele estava rendido. Os parentes diziam: eu não entendo Buddy, ele é esquizofrênico? Buddy era nascido de novo, um cristão cheio do Espírito Santo. Mas só porque uma pessoa é cheia do Espírito Santo, não significa que ela é incapaz de se render ao diabo. Os crentes ainda têm vontade própria, eles têm livre-arbítrio. Quando o Senhor me mostrou esses 3 demônios ligados a Buddy, como pequenos cachorros, eu disse ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu faça sobre isso? O Senhor quer que eu ore por essa situação? Não ore sobre isso, respondeu o Senhor. Bem, então o que o Senhor quer que eu faça? Perguntei. Fale com esses espíritos, ordene-os em meu nome, em nome de Jesus, a desistirem de suas manobras e pararem com suas operações na vida de Buddy. Ele respondeu. Então eu disse: mas eu estou em Oklahoma e Buddy está no Texas. Então o Senhor disse: não há distância no reino espiritual. Você pode falar de onde estiver com esses espíritos que estão operando na vida de alguém em outro local. E em nome de Jesus, eles têm de obedecer. Você não tem de estar lá pessoalmente, disse o Senhor. Diga-me como fazer isso, eu disse. Você somente diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês 3 espíritos imundos que estão seguindo o Buddy desistam de suas manobras e parem com suas operações contra ele, concluiu. Eu falei exatamente as mesmas palavras que o Senhor disse para eu falar. E no reino espiritual eu vi aqueles 3 espíritos desaparecerem. Depois a palavra do Senhor veio até mim dizendo: Buddy terá um emprego dentro de 10 dias. Ele ficará naquele emprego até que possa fazer outra coisa que tenho para ele. Eu escrevi a revelação em um pedaço de papel, coloquei a data e guardei na minha carteira. Quando vi Buddy depois daquele episódio, ele me disse: consegui um emprego. Eu disse: eu sabia. Tirei aquele pedaço de papel da carteira e entreguei a ele. Ele falou: foi exatamente isso que aconteceu.
Eu consegui esse emprego 10 dias exatos após essa data. Ele ficou no emprego e foi bem sucedido. O dono do negócio fez ele assistente de gerência e depois Deus o chamou para o ministério de tempo integral. Desde então ele tem andado com o Senhor.